Meu nobre, olha só. Certamente você deve ter ficado com aquela pitadinha de dúvida com relação ao que eu falei agora há pouco sobre derivação prefixal e sufixal, não foi? Sim ou não? Certamente deve ter ficado na pitadinha de dúvida. Não para todos, porque alguém já deve ter ensinado da maneira como eu ensinei para vocês, mas alguns. Por quê? Porque em algumas gramáticas, o cara ensina derivação prefixal e sufixal de uma maneira que não é ensinada pelo Bechara. E a maneira como os concursos vêm cobrando a questão de derivação prefixal e sufixal, a questão de derivação parassintética, a maneira como é cobrada é uma maneira que é analisada de acordo com o Bechara. Como é que ele ensina? Eu quero falar mais sobre isso, tá? Para não ficar dúvida nenhuma, para você ficar com paz mental, beleza? Vamos lá, hein? Vem comigo. Olha para cá. Caiu numa prova recente a palavra analfabetismo. Aí o cara perguntou assim, tava lá, letra A, B, C, D, E. Tinha algumas palavras. O cara perguntava assim, qual é a palavra que não sofreu o mesmo processo de formação? Aí você olhava para todas as opções, tava lá, derivação, sei lá, prefixal, alguma coisa assim. Beleza? Observe a palavra analfabetismo. Você concorda comigo que o radical é alfabete? Sim ou não? Olha aí a palavra primitiva, alfabeto. Aí, a partir de alfabeto, eu formei uma nova palavra. Eu coloquei um prefixo. Formei a palavra anal. Deixa eu pegar a borrachinha aqui. Bonitinho. Olha aqui. Foi. Vamos lá. Analfabeto. Observe que a palavra vem crescendo. Eu tenho a palavra primitiva, alfabeto. Tranquilo? Aí eu coloquei um prefixo. Formei a palavra analfabeto. Beleza? Aí eu quero continuar formando uma palavra. A partir de analfabeto, eu tenho analfabetismo. Quem entrou por último? Foi o prefixo? Na palavra analfabetismo? Não. Quem entrou por último na palavra analfabetismo foi o sufixo ismo. Aí eu vou dizer que a palavra analfabetismo é uma palavra formada por derivação prefixal e derivação sufixal. Beleza? Tranquilo? Agora, vou te dizer outra informação importante. Se eu digo que analfabetismo recebeu um prefixo e um sufixo, em momentos diferentes, eu estou dizendo que a palavra sofreu derivação prefixal e sufixal. Concorda? Beleza? Agora, e se o cara perguntar assim para você, olha, meu amigo, marque a alternativa, olha aí, marque a alternativa em que a palavra seja formada por sufixação. Aí eu vou inventar aqui uma questão, hein? Vamos lá. Letra A, sufixação. Aí o cara diz assim, ó. Pré-dispor. B. Aí o cara coloca assim, super homem. Continuando a brincadeira, o cara coloca lá assim. Desleal. Letra D. Aí o cara coloca assim. Inquieto. E na letra E, ele coloca a palavra analfabetismo. Se o cara pediu para você marque a palavra que sofreu derivação sufixal, você tem que analisar uma por uma, com calma.
Então vamos lá. Tenho aqui o radical por. Tem algum elemento após o radical? Não. Então sofreu derivação sufixal? Não. Sofreu derivação prefixal. Olha aí, ó. Tenho 2 prefixos. Super-homem. Homem, radical. Tem algum, por gentileza, fala para mim, sufixo aqui? Também não. Se não tem sufixo, sofreu derivação sufixal? Claro que não. Sofreu derivação prefixal. Muito tranquilo, hein? Leal, radical. Tem algum sufixo aqui? Então não sofreu derivação sufixal. Sofreu derivação prefixal. Inquieto. Vamos lá. Tenho aqui o radical. Quieto. Tem algum sufixo aqui? Não. Tenho aqui o prefixo, né? Então derivação prefixal. Adivinha qual é a resposta? Letra E. Por quê? Vamos supor que você pensasse assim, ué, Pestana, mas eu não poderia pensar que tem um prefixo também? Que nem inquieto, desleal, super-homem, predispor? Poderia. Ué, claro que poderia, afinal de contas, isso é um prefixo mesmo. Olha aí, radical, alfabeto, temos aqui um prefixo, analfabeto, mas também temos um sufixo. Se nós temos um sufixo, qual é a palavra que sofreu de acordo com o pedido do enunciado da questão de concurso? Qual é a palavra que sofreu derivação sufixal? Bom, tem que achar que tem sufixo, concorda? Tem sufixo aqui? Não. Aqui? Não. Aqui? Não. Aqui? Não. Então, qual é a palavra que sofreu derivação sufixal? Essa daqui. Ah, mas tem prefixo também. Não deveria ser prefixal e sufixal? É aí que entra a polêmica na gramática. Alguns gramáticos vão falar que é prefixal e sufixal, como eu já te ensinei. Mas, se o cara quiser cobrar de você a palavra que tenha sufixo, qual é a palavra que tem sufixo? Qual é a palavra que sofreu derivação sufixal? Analfabetismo. Por quê? Ué, porque tem um sufixo. Simples assim. Tranquilo? Ficou claro isso? Observe só outra palavra interessante. A palavra desmatamento, que inclusive está lá na gramática do Evanildo Bechara. E ele diz assim, olha que interessante. Temos aqui o radical mate, de mata, né? Mata seria a palavra primitiva, a palavra que dá origem a outras palavras. Aí, eu penso assim, matamento. Existe a palavra matamento? Não. Existe a palavra desmata? De desmatar? Sim ou não? Sim. Ah, entendi. Então o prefixo entrou em primeiro lugar. Exatamente. A partir da palavra desmatar, eu formo o substantivo desmatar. Olha aí, ó, tiro o R e coloco o sufixo. Desmatamento. Ah, estou entendendo, Pestana. Então, calma aí. Deixa eu ver se eu entendi bem. Então, eu tenho a palavra mata, não é isso? Depois eu tenho desmatar. O R aqui está arriscado, mas é desmatar. E depois eu tenho a palavra desmatamento. Ah, entendi. Então, primeiro entrou o prefixo. Isso, garoto. Depois entrou o sufixo. Isso, garoto. É exatamente isso que aconteceu e é a maneira como os caras cobram. Olha para mim rapidinho. Vamos lá. Tá claro isso para você? Então, quando a gente diz que uma palavra sofreu derivação prefixal e sufixal, o que isso significa? Só para fechar, para você ficar tranquilo. Quando a palavra sofreu derivação prefixal e sufixal, isso significou o seguinte, que primeiro veio o prefixo, às vezes primeiro vem o sufixo. E depois veio o outro afixo. Beleza? Então vamos lá, imagina comigo aqui, hein? Vamos lá. Infelicidade. Feliz, palavra primitiva. Infeliz, palavra que sofreu derivação prefixal. Por quê? Porque veio um prefixo. Agora, infeliz mais dade. Infelicidade.
dade. Quem entrou por último? O sufixo, dade. Então a palavra sofreu derivação prefixal e derivação sufixal. Por quê? Muito simples. Porque primeiro veio o prefixo e depois veio o sufixo. E a palavra tem prefixo e sufixo. Derivação prefixal. Note um detalhe muito importante. Grave isso na sua mente. E não esqueça jamais. Quando a gente fala em derivação prefixal e sufixal, primeiro vem um elemento, seja prefixo ou sufixo. Depois vem outro elemento, seja prefixo ou sufixo. Tá claro isso? Derivação prefixal. Primeiro vem um elemento, prefixo ou sufixo. Depois vem outro elemento, prefixo ou sufixo. Safo. Por que eu estou dando ênfase a isso? Eu estou dando ênfase a isso porque quando o cara quer te quebrar as tuas pernas na questão, ele vai cobrar isso. E ele vai cobrar derivação prefixal e sufixal com derivação parassintética. Beleza? Com derivação parassintética. Como assim derivação parassintética? A gente vai ver agora o que é a derivação parassintética. É parecida com a derivação prefixal e sufixal, mas não é a mesma coisa. Por isso que eu insisti em falar durante 10 minutos sobre derivação prefixal e sufixal. Beleza? Vem comigo. Derivação parassintética agora. Vamos lá. Vamos falar sobre a derivação parassintética, ok? Maravilha. Vamos abrir aqui o quadro rapidinho para que a gente possa falar um pouquinho de derivação parassintética. Tranquilo? Vamos lá. Pronto. Agora foi derivação parassintética. O que seria a parassíntese? Também chamada de parassintetismo ou derivação parassintética. Observe só, amanhecer. Temos aqui o radical mãe, de manhã, afinal de contas, amanhecer vem de manhã, manhã é a palavra primitiva. Aí, antes do radical, eu tenho um prefixo. E depois do radical, eu tenho um sufixo. Beleza? Não vou aqui falar de etimologia do sufixo, nem nada disso. Encare tudo isso como um sufixo verbal, como o Luiz Antônio Sacconi diz. Porque outros gramáticos vão dizer que o EC é o sufixo. Enfim, é uma polêmica. Isso não importa para você na sua prova. O que importa é, olha o processo da palavra manhã. Manhã, palavra primitiva. A partir da palavra manhã, eu formei a palavra amanhecer. Observe só, existe amanhecer? Não. Existe a mãe? A mãe? Não. Logo, o que aconteceu? O prefixo e o sufixo da palavra amanhecer foram colocados simultaneamente. Em outras palavras, a palavra amanhecer não existe sem que o prefixo e o sufixo tenham sido colocados simultaneamente. É diferente da derivação prefixal e sufixal, em que primeiro vem o prefixo ou o sufixo e depois vem o prefixo ou o sufixo, ok? O prefixo é colocado antes do sufixo ou vice-versa. Enfileirar. Temos aqui a palavra fila, não é isso? Porque enfileirar vem de fila, tranquilo? Então, fila, palavra primitiva. Existe a palavra enfio? Não. Existe a palavra fileirar? Não. Existe a palavra enfileirar. Então, a derivação parassintética é aquela em que você coloca o prefixo e o sufixo simultaneamente. Simultaneamente. Descampado. Temos aqui a palavra campo. Aí eu te pergunto, existe descampe? Não. Existe campado? Não. Se não existe descampe nem campado, eu vou dizer que o prefixo e o sufixo foram colocados simultaneamente. Então eu vou dizer que a derivação é parassintética. Beleza? Por exemplo, vamos lá, vamos ver outro exemplo aqui. Palavra negro. Forma um verbo a partir da palavra negro. Normalmente, derivação parassintética é formação de verbos, tá? Então, negro. Enegrecer. Não é isso? Enegrecer é um verbo
formado a partir da palavra primitiva negro. Existe enegre? Não. Existe negrecer? Também não. Portanto, se não existe enegre nem negrecer, é porque o prefixo e o sufixo foram colocados simultaneamente para formar a palavra enegrecer. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tá claro isso, a derivação parassintética? Então olha para mim, só para ficar mais claro ainda. Formalizando, derivação prefixal e sufixal. Primeiro vem o prefixo, depois vem o sufixo, ou vice-versa. Derivação parassintética. Primeiro vem quem? Primeiro não vem ninguém. O prefixo e o sufixo são colocados simultaneamente. Quer ver? Ó? Vamos lá, raciocina aqui comigo. A palavra abençoar. A palavra abençoar vem de bênção, concorda? Beleza. Então eu tenho a palavra primitiva bênção. Aí coloca o prefixo abens. Existe essa palavra abens? Não. Coloca o sufixo bençoar. Existe a palavra abençoar? Também não. Logo, olha aí, ó. Se não existe abens nem bençoar, eu posso retirar um desses afixos aí para formar uma palavra? Não posso. Adivinha por quê, gente? Porque o prefixo e o sufixo foram colocados simultaneamente. Agora ficou claro, né? Diferente dessa palavra que eu vou falar agora. Quer ver? Ó? Eu digo assim, ó. A palavra muito usual que aparece assim em gramáticas sobre derivação prefixal e sufixal. Beleza? Por exemplo, na gramática do Celso Cunha está lá a palavra incapacidade. Eu até já tinha mostrado, mas vamos lá. Incapacidade. Eu tenho capaz. Concorda comigo? Beleza? Maravilha. Palavra primitiva. Aí, eu coloco capacidade, coloquei o sufixo. Opa, existe a palavra capacidade, Pestana. É, exatamente. Agora, coloca o prefixo. Vai ficar como? Incapacidade. Percebe? Que eu primeiro coloquei o sufixo, depois eu coloquei o prefixo. Ficou claro para você? Eu acho que agora ficou, né? Então, derivação prefixal e sufixal, gente. Primeiro vem o prefixo, depois vem o sufixo. Ou vice-versa. E na parassintética? Simultaneamente. Beleza? Safo. Qualquer dúvida, a gente está junto. Você me manda um e-mail, eu te mando um material e a gente se resolve. Beleza? Mas eu acho que ficou claro para você, hein? Depois de eu repetir tanto, já deve estar me odiando. Deixa eu falar sobre outra derivação. Vamos lá. Derivação regressiva. Também chamada de regressão. Qual a diferença entre derivação regressiva e regressão? Diferença nenhuma. É só porque alguns gramáticos chamam de derivação regressiva e outros chamam de regressão. Agora, na boa, eu concordo que chamem de regressão mais do que de derivação regressiva. Vê se você concorda. Eu não falei agora há pouco que derivação é quando você acrescenta afixos, prefixo e sufixo. Na derivação regressiva não tem prefixo nem sufixo. Temos aí uma incoerência, né, na nomenclatura da gramática. Mas, Pestana, isso não me importa, né? Claro que não. Isso aí é uma minúcia. É discussão de professor. Beleza? Regressão é o nome da criança ou derivação regressiva. Como é que é isso, hein, Pestana? Muito simples. Vamos lá. Derivação regressiva acontece da seguinte maneira. Você tem um verbo que indica ação. O que acontece com esse verbo? A perda de elementos, olha aí, a desinência de infinitivo cai, a vogal temática do verbo cai, e eu formo uma palavra nominal, eu formo um substantivo abstrato. Substantivo abstrato. Beleza? Substantivo abstrato. Pestana, eu entendi. Ela regride, né? Ela fica menor. É isso aí, meu camarada. Essa é a ideia da derivação regressiva. A palavra fica, de fato, menor. Observe só, radical, busque. Eu tenho aqui esse A. Ah, mas esse A não é o mesmo esse A aqui, não? Não é, não. Lembra? Vogal temática do verbo e vogal temática do nome, do substantivo.
houve perda de elementos verbais para formar um substantivo. Ah, beleza. Então a derivação regressiva, a palavra que sofreu derivação regressiva é sempre... A palavra que se transformou, né? Que regrediu, é sempre um substantivo abstrato? Exatamente. Vamos ver outro? Vender é um verbo que indicação? Claro, pô. Venda é um substantivo abstrato. O que é a venda? Eu fiz a venda do carro. Eu pratiquei a ação de vender. Observe que houve perda de elementos. Concorda comigo que houve perda de elementos? Novamente, se houve perda de elementos, na passagem do verbo para o substantivo abstrato, você tem aqui derivação regressiva. Tá claro isso? Tranquilão? Vamos lá. Olha aqui para mim rapidinho. Vou dar outro exemplo de derivação regressiva. Agora fique atento, hein? Vamos lá. Dançar. Qual é o substantivo abstrato que vem de dançar? Vai. Tira a desinência de infinitivo, tira a vogal temática verbal. Dançar, substantivo, dança. Então, a dança da bailarina foi linda. Ou seja, o ato de dançar da bailarina foi lindo. Tranquilo? Agora observe outro. Embarcar é um verbo que vai perder elementos finais. Olha aí, ó. Embarcar, tira os elementos finais. Qual é o ato de embarcar? Embarque. Olha aí, formei um substantivo abstrato. Então, a palavra embarque sofreu derivação regressiva de embarcar. Tá claro isso? O que é o embarque? É o ato de embarcar. Substantivo abstrato. Por que eu estou enfatizando substantivo abstrato? Porque está lá na gramática do Celso Cunha, assim. Azeitar, azeite. Azeitar, azeite? Ué, mas azeite é substantivo concreto. Exatamente. É exatamente isso que ele quer dizer. Ele diz o seguinte, ele diz que a derivação regressiva forma substantivos abstratos. A palavra que sofreu derivação regressiva é um substantivo abstrato. Então, azeite não vem de azeitar coisíssima nenhuma. É o contrário. Até porque, gente, raciocina comigo. Vai, lógica. Primeiro existiu o azeite, certo? Alguém extraiu lá o óleo da uva e fez o azeite. Concorda comigo? A partir disso é que existiu o verbo azeitar. O que seria azeitar? Colocar azeite. Quer ver outro exemplo? Vamos lá. Telefonar, verbo que indicação. Telefone. Calma aí, telefone. Ah, Pestana, tu não vai querer me sacanear dessa vez, né? Telefone. Telefone é concreto, amigo. Isso, garoto. É isso aí. Telefone é concreto. Se telefone é concreto, raciocina comigo. Pode ser derivação regressiva? Não. Tem que ser substantivo abstrato. Abstrato. Vamos lá. Primeiro existiu o telefone. Depois existiu o verbo telefonar. Então, meu camarada, a palavra primitiva, no caso de telefone e telefonar, não é telefonar e que regrediu, não. É telefone. A partir de telefone, palavra primitiva, é que existiu a palavra telefonar. Tá claro isso para você? Beleza? Vou dar só mais um outro exemplo. Só mais um. Âncora. É derivação regressiva de ancorar. Ancorar é verbo que indicação, perdeu elemento. Âncora, Pestana. Meu camarada, cuidado. Âncora é concreto. Tanto é concreto que se você deixar cair no seu pé, pode acreditar que vai doer, hein? Beleza? Âncora, substantivo concreto. Para ser derivação regressiva, tem que ser substantivo o quê? Abstrato. Abstrato. Beleza? Só mais um, hein? Pescar. Verbo que indicação. Pesca. Substantivo abstrato, não é isso? A pesca foi ótima hoje, ou seja, o ato de pescar foi ótimo. Ficou claro para você? Safo. Tranquilo? Então, derivação regressiva. É um verbo que indicação, que perdeu elementos, regrediu, formando um substantivo abstrato. Beleza? Vamos comigo, hein? Para terminar isso. Derivação imprópria.
também chamada de conversão. Você já deve ter ouvido falar nisso. Derivação imprópria, Pestana, é aquele negócio de mudança de classe gramatical, não é isso? Dependendo do contexto, é exatamente isso. Olha que interessante. É chamado de conversão porque a classe gramatical da palavra ou a classificação morfológica da palavra muda. A palavra em si, a forma, a estrutura dela não muda. O que muda é a classificação morfológica. A classificação morfológica. Beleza? Ou seja, como é que eu classifico essa palavra ou esse vocábulo? Eu classifico como um prefixo? Eu classifico como uma preposição? Eu classifico como um substantivo, um adjetivo? Vamos ver? Vamos lá. Homem sério. Sério é um adjetivo. Por quê? Porque está caracterizando o substantivo homem. Até aí não tem mistério. Ah, Pestana, fala sério. Isso é ridículo. Olha aí, fala sério. Aí, garoto, olha pra mim. Esse sério é um adjetivo que nem homem sério? Jamais será. Jamais. Por quê? Porque sério agora está modificando o verbo. Ah, que interessante. Entendi. O adjetivo virou advérbio. Em outro contexto, é exatamente isso, meu camarada. Quando há uma mudança de classe gramatical ou uma mudança de classificação morfológica, uma conversão, ou seja, a palavra se converte dentro do contexto e recebe uma outra classificação. Aí você diz que ela sofreu derivação imprópria. Portanto, sério, que é um adjetivo, virou um advérbio. Essa palavra aqui, ó, sofreu derivação imprópria. Beleza? Agora observe outro exemplo. Que surpresa! Surpresa é um substantivo, concorda comigo? Maravilha. Agora, fiz uma festa surpresa. Meu camarada, tá lá na gramática do Celso Cunha, no exemplo de derivação imprópria, um exemplo muito parecido com esse. Surpresa é um substantivo, não é? Mas você concorda comigo que, nesse caso, surpresa está adjetivando o substantivo festa? Sim ou não? Então, surpresa, nesse caso, não é mais um substantivo. Surpresa agora é um adjetivo. Porque agora está caracterizando um substantivo. Caramba, que interessante. Então, Pestana, você está querendo dizer que, dependendo do contexto, a palavra muda de classe gramatical? É isso. Bota isso na tua cabeça. Faço questão de olhar para você gravar isso. Mudou o contexto em que a palavra apareceu, mudou a classe gramatical, derivação imprópria. Dependendo do contexto, uma palavra que pertencia a uma classe gramatical mudou, converteu para outra classe gramatical. Tá claro isso? Vem de novo, hein? Só para a gente fechar. Pessoa proativa. Pessoa proativa é aquela pessoa que está para lá, está para cá, faz 1001 coisas, lava, passa, cozinha, daqui. Pessoa proativa. Tá vendo esse pró aqui? Esse pró é um prefixo. Concorda comigo? Até porque vem antes do radical, né? Olha aí. Ative, de atividade, ativo, ativo, e por aí vai. Olha o que vai acontecer com o prefixo pró. Há muitos prós e contras nessa vida de meu Deus. Olha aí, ó. Há muitos prós e contras. Meu amigo, você pode dizer que pró, nesse caso, prós, é um prefixo? Jamais. Pró aqui deixou de ser prefixo, porque não está antes de radical. Ele virou um substantivo. Eu vou dizer mais, contra também é um prefixo. Por exemplo, contra-argumento também é um prefixo. Nesse caso, é um prefixo? Jamais será. Nesse caso, é um substantivo. Então, olha aí, ó. O que aconteceu com os prefixos prós e contras? Prefixo pró e contra. Virou substantivo. Virou substantivo. Esse tipo, olha para mim rapidinho, só para a gente fechar. O maior caso de derivação imprópria é o de substantivação, em que uma palavra que não é substantivo se torna substantivo. Tá claro isso?
é o nome que a gente dá, substantivação. Beleza? Daqui a pouco a gente volta, hein? Vamos lá.